Oi, gente! Eu sou Tiele Elert e o Pode Crer está começando. E hoje o assunto é música, mas não é qualquer música, não. Vamos falar sobre um gênero musical genuinamente brasileiro e que emociona por onde passa. Oi, Tiele. Oi para você que nos acompanha. Eu sou o Sandro Cassiano e este é o Pode Crer, o podcast que é uma realização do Sistema Comércio de Mato Grosso, presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. E o tema do episódio de hoje é choro, celebrando a vida com alegria. Mas pode enxugar as lágrimas, abrir esse sorriso, pois estamos falando de música. O choro é uma experiência que nos conecta com nossas raízes e nos faz celebrar a vida. E para aprofundar nessa conversa, recebemos dois mestres do choro, Silvério Pontes e Rogério Caetano. Oba. Sejam muito bem-vindos. Oba, muito obrigado. Nós estamos muito contentes de estar aqui hoje. Prazer em Uma alegria. recebê-los. Prazer. Muito obrigada por terem vindo. A gente que agradece. Legal. E pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho uma perguntinha. Pessoal que tá ouvindo e nos vendo, o choro. Da onde surgiu o choro? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência de vocês com o choro e o que é o choro. A pergunta eu queria primeiro que vocês explicassem o que é, né, para as Exato. pessoas, né, Sim. entender, É um gênero, de né? gênero, né? É um gênero musical que existe há mais de 150 anos. O choro, na verdade, ele veio da música erudita, né? A música europeia, das mazucas, das polcas, das valsas. Veio para o Brasil, ainda naquela forma bem durinha europeia. Quando chegou aqui, começou a virar rapadura, cana-de-açúcar e cachaça. Porque ela misturou com a música negra, né? E botou o balanço logo no início do século. A Chiquinha Gonzaga são os primórdios do choro. A Joaquim Calado, Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros, isso no início do século retrasado, no meio do século retrasado. Era machixe e depois virou o choro. A coisa do ritmo, né? E é uma música muito poderosa, muito verdadeira e nossa, né? Porque a gente tem uma música mais antiga do que o jazz, inclusive, né? Uhum. Então, o choro é uma música que a gente comunga e o choro é a base estrutural da música brasileira. Uhum. Todo segmento da música, a base estrutural é o choro, né? O MPB, o samba e tudo mais. Você não concorda com isso, Rogério? Totalmente, exatamente. O choro é o pilar definitivo da música brasileira, né? É como se fosse o pai, É um embrião. é uma mãe de todos os outros gêneros, é o choro, Uhum. né? Do frevo, do baião, do samba, como o Silvério falou, de qualquer estilo de música, inclusive as músicas regionais, todas têm a ver com choro. Que maravilha. E Hum. como que o choro entrou na vida de vocês? Em que momento? Conta um Ai, pouquinho da trajetória de vocês. Ela não tá, ela tá aqui, ó. Tá no sangue. Já nasceu com choro. Na verdade, assim, eu sou do interior do estado do Rio, meu pai era músico. Eu sou de uma cidade bem pequenininha no noroeste fluminense, e nessa época, no início dos anos... Aliás, essas bandas de música são bem responsáveis pela coisa da criação e de ensinamento na música, né? Eu comecei criança tocando na banda, porque a minha família toda tocava na banda. Meu pai, meu tio. E o primeiro contato que eu tive com a música foi tocando na banda, com outros amigos. E a gente tocava tudo. Tocava machixe, tocava polca, tocava dobrados, né? Então, quer dizer, a banda é aquele veículo mais importante da cidade. Estou falando do 1960, 70. Qualquer cidadezinha do Brasil tinha uma banda de música, né? Então, o meu primeiro contato com o choro foi através do meu pai e dos meus tios, que ouviam o choro. Que legal. E tocavam também, porque na minha cidade tinha um compositor de choro que tocava violão. E o meu pai tocava em casa um choro que tem até o nome de Galho de Ortiga. A gente ficava... Pô, pai, como é que ele fez um choro com o nome de Galho de Ortiga? Esse troço queima pra caramba. Aí a gente criança não entendia aquilo. Mas enfim, então é isso. Eu acho que o choro, ele entrou na vida, na minha história musical. Assim, eu tive o privilégio de conviver
com esses músicos antigos da banda, 5 de novembro. E logo assim que eu mudei para o Rio de Janeiro, nos anos 80, eu conheci o Zé da Velha, que é um trombonista que traz o legado, que tocou com Pixinguinha. Ainda é um músico vivo que traz o legado do maior compositor da música brasileira, que é o Pixinguinha, né? Gente, fantástico. Então, a minha história começou assim. Aí, quando eu comecei a tocar com o Zé, em 94 a gente gravou o primeiro CD, e aí fizemos alguns CDs, tinha tipo 7 ou 8, entendeu? E fora os que nós fomos tocando com outros músicos e tudo mais. E na verdade, a gente traz esse legado. Nós temos o compromisso de levar o choro, porque a gente aprendeu, a gente estava comentando exatamente isso, que a gente aprendeu a tocar com os mais velhos. Isso que parece. Também Isso, é de família a essa coisa. música Ela família, é de né? ela é de geração para geração, né? geração. Sim. É isso aí. Eu comecei criança também, tive o privilégio, né, de ter contato com o choro desde criança, porque eu tive uma sorte grande, né, eu sou nascido em Goiânia, e quando eu era criança, em Goiânia, tive uma sorte imensa, né, primeiro de ter pais que gostavam de música, meu pai era colecionador de vinis, né, então um cara que tinha muitos discos, assim, da música brasileira, Pixinguinha, Valdir Azevedo, Jacó, discos de samba. Então, assim, eu sempre ouvi muita música. E quando eu era criança, em Goiânia tinha um Clube do Choro em atividade. Então, isso fez muita diferença na minha vida por ter convivido com essa música desde a primeira infância, desde os primeiros passos. Cavaquinho, né? Tocava cavaquinho, foi meu primeiro instrumento. Legal. O meu primeiro ídolo foi o Valdir Azevedo, né? Grande compositor. E engraçado, esse ano eu vou completar 47 anos, né? E minha primeira apresentação assim, artística foi com 7 anos, no Teatro Goiânia, tocando as músicas do Valdir e tal, há 40 anos atrás, né? Então, tenho 47 anos de vida e já 40 na música. 40. Então, para mim, eu me sinto assim, um cara muito afortunado, né, por ter a música na minha vida e principalmente o choro, né? Que é um gênero que tenho intimidade desde criança. Que legal. E, gente, quando a gente fala em choro, quais são os instrumentos, para as pessoas que não conhecem muito o gênero, né? Quais são os instrumentos indispensáveis para esse gênero musical? Lá no início dos primórdios, todos os instrumentos tocavam, né? Por exemplo, o Anacleto de Medeiros era um compositor, instrumentista que era o maestro da banda do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. E ele tocava o choro em formato só com os metais. Entendeu? A banda de música é um grande regional. A gente fala regional porque a gente escuta, a tuba faz o violão de 7 cordas, o bombardino fica fazendo aquela parte de improvisação no meio, e os flautas, trompetes e clarinetes são os solistas. Então, a banda de música foi o primeiro movimento assim, que a gente considera um regional acústico, né? Que tocava tudo acústico, tocava nos coretos, não tinha microfonação. Isso em 1870, né? Foi o primeiro choro no Brasil, que é o Flor Amorosa. Então, depois disso que começaram, o Rio de Janeiro começou a chegar uma série de pianos e tudo mais, e a Chiquinha Gonzaga, o Joaquim Calado, que era um flautista, um músico virtuoso, que começaram a compor esse gênero dentro do conceito brasileiro, com aquela swing. Eu acho que foi a Chiquinha que trouxe essa popularidade pro choro, não foi, foi? né? Ou A tiveram Chiquinha- outros nomes? Não, a Chiquinha foi. A Chiquinha foi uma uma pioneira, das né? primeiras, Né? Uma das primeiras. porque era mulher no tempo dela, né? Você imagina, uma mulher em 1870 tocando piano, compondo música de carnaval. Ela é uma mulher muito politizada no meio do século. Então, quer dizer, essa música é assim, é como se fosse uma cereja do bolo da música brasileira, sabe? E a gente tem a obrigação de preservar isso, assim como o americano preserva o jazz, o argentino o tango, o choro é a nossa pedra preciosa. E vocês percebem esse movimento no Brasil de valorização do choro? Sim, Esse com ano certeza. virou patrimônio imaterial, o choro. Bacana. Então, quer dizer, hoje em dia o choro, ele em toda cidade que você viaja pelo Brasil, tem um movimento de choro.
E hoje temos uma escola em Brasília que tem mais de 2.000 alunos. Que fantástico. No Rio de Janeiro também tem a escola portátil. Então, quer dizer, o choro e a juventude, eles deram um outro, sabe, Ânimo, né? aquele ânimo pro choro, de tocar improvisando, de serem virtuosos. Esse aqui é um virtuoso do violão, né? É mais jovem do que eu já sou mais antigo. Eu aprendi mais com o Zé da Velha. Com os Mas músicos. antigo não, mais experiente. Sou coroinha, né? Um jovem experiente, né? Um jovem velho. Novo. Mas isso aí, gente, eu acho muito importante a gente ressaltar, inclusive, parabenizar, né, Cuiabá por ter esse festival anual, né? E a gente deseja e gostaria de salientar aqui a importância disso. Porque é uma coisa muito importante, não só para a cultura da cidade de Cuiabá, como para o estado do Mato Grosso e para o Brasil inteiro. Porque isso é um exemplo a ser seguido, né? É uma música que é nossa, como o Silvério falou, e ela deve ser celebrada, deve ser cultuada e deve ser preservada, né? Então, assim, um festival como esse é muito importante. Exatamente. Né? Porque é uma coisa nossa. Né? Então, assim, muitas vezes a gente valoriza as coisas que são de fora e esquece um pouco da nossa, né? Mas, por exemplo, das nossas coisas, né? Da nossa cultura. Por exemplo, os músicos americanos, os grandes jazzistas, eles vêm pra cá querer ouvir choro. Exatamente. Né? E aprender, querem entender como é que é isso, né? Então, assim, é uma música muito rica, né? E difícil, tá, de tocar. Não é uma música simples de aprender. Você tem que entender como é que é a acentuação, como é que você se coloca, entendeu? E a gente tem a percepção de que o choro predomina o instrumental, né? Sim. São poucas as que têm letras, né? Qual que é a importância da letra pro choro? Ou como que é essa relação? A grande intérprete do choro, né? Várias cantoras gravaram choro, né? Como a Gal Costa, né? A Elisete Cardoso. Mas a grande intérprete do choro é a... Oh, meu Deus, como é que é o nome dela, Silvério? A Zezé Gonzaga? A Zezé Gonzaga, mas tem a outra. Ademir de Fonseca. Ademir de Fonseca, sim. Ademir de Fonseca, Claro. né? Gravou Brasileirinho, gravou Doce de Coco, Gravou Arrasta-Pé. todos. Existem músicas, Ingênuo, né? É. Então tem músicas do gênero que tem letras assim maravilhosas, né? Por exemplo, o Ingênuo do Pixinguinha tem a letra do Paulo César Pinheiro, né? Mas é um gênero musical É um gênero- predominantemente O Doce de Coco. Instrumental, exatamente. Predominantemente. Sabe uma música, por exemplo, um choro que é super famoso, que as pessoas não têm, Não tem. né? Porque a pessoa conhece, né? Por exemplo, Gente Humilde, do Garoto, letra do Chico Buarque. Tem certos dias em que eu penso em minha gente. É um choro. Tom Jobim compunha choro, né? Sim. Tom Jobim bebeu na fonte. O Vila Lobos era um compositor de choro. Então, essa música, ela é uma música que ela só... Ó, vou falar uma coisa para vocês. A música que mais evoluiu no planeta chama-se choro. E tem uma coisa, né, Silvério, que eu acho importante, porque dentro desse universo da música brasileira, porque as pessoas, muitas vezes, a gente não tem essa noção, né? Porque isso não é divulgado, né? É isso que eu ia perguntar para Fica vocês. bem longe Porque quando a gente... o público de fora, ou para os leigos, assim, tem uma visibilidade de que o samba é muito bem comercializado, Mais vendido, popular. mais Exato, popular. Então, quando se fala em Brasil, qual que é a música do Brasil? Samba. Sim, Exato. Né? Vocês arriscam dizer que o choro tem muito mais força e poder do que o samba? O choro é como se fosse o pai do samba. Os músicos que O tocam... Fih ficou mais famoso. Exatamente. Não tem aquela história do Luiz Gonzaga do Januário? Luiz Gonzaga do Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais O tinhoso e sambista com ele respeita ninguém o vai. É a choro. mesma coisa, né? O samba é mais famoso, mas o choro é o pai, É o né? E os músicos que tocam com os artistas, com os sambistas consagrados brasileiros, a maioria deles tem a base no choro. Que é o Incrível. Que eu ia falar que é você, né, no caso. Eu também. Silvério tocou a vida toda na Vitória Régia com o Tim Maia. Exato. O primeiro artista que eu toquei foi o Luiz Melodia. Em 1986, eu fiz uma turnê grande com ele. Inclusive, a gente estava até conversando. O Eduardo Neves, que é um saxofonista,
o primeiro trabalho de tocar no naipe a gente fez com o Luiz Melodia. Fez uma turnê grande pela Europa. E naquela época, quando a gente fazia uma turnê dessa grande, depois a gente vinha fazendo pelo Brasil. Uhum. Inclusive, já eu toquei aqui em Cuiabá com Melodia. Aí eu toquei um bom tempo com o Luiz Melodia. Aí logo em seguida, em 87, 88, me chamaram para tocar na Vitória Régia. Eu toquei com o Tim uns 12 anos. Que bacana. fantástico. Aí aprendi muita coisa, né? Porque o Tim era fantástico. É um precursor da música negra brasileira. Um artista maravilhoso. Né? Morou nos Estados Unidos nos anos 60 e trouxe a música e misturou a música americana com o samba, com o forró, né? O Tim Foi lá, bebeu daquela fonte, Sim, trouxe pra cá, exatamente. inovando todo o cenário. Ele conseguiu furar a Jovem Guarda, Uhum. em 70. O primeiro CD do Tim Maia foram 5 músicas estouradas em 1970. Olha só. Então, quer dizer, o Tim, eu aprendi muita coisa e eu era muito jovem e foi muito importante para mim, porque logo assim, na época que eu fui tocar com o Tim, eu tocava com o Zé da Velha, né? Eu comungava dos dois lados, o choro. Inclusive, levei um pouco disso pro choro, porque a coisa do naipe, aí eu comecei a botar esse naipe de metais Uhum. dentro do conceito meu e do Zé da Velha, Legal. de fazer, porque o choro tem muita coisa do Pixinguinha que é contraponto. O músico faz uma melodia, o outro troca contra a melodia. E eu levei isso para o Zé da Velha, para o nosso trabalho, tocando em forma de naipe, sabe? Fazer 3 instrumentos juntos. Então, os discos... Tá falando ruma. os discos... Tá super entendendo. Né, exatamente. Os discos mostram... Mas para quem tá ouvindo, vendo, vai... É uma coisa assim que você escutando, você entende que a música ela fica mais viva, com uma sonoridade específica, entendeu? Porque você escuta o Tim Maia, por exemplo, do Leme ao Pontal. Pam, 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 pé, taga, tsk, tá, pum, tem, tsk, tá, pum, tá, pum, o metais. Tá, do Leme ao Pontal. Tá, tsk, tá, tá. E aí o naipe. Pam, 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 pé, para, tsk, tá, tsk, tá, a gente botou esse naipe dentro do choro. Que fantástico. Foi mais fácil entender. E agora? Entendeu? E os nossos ouvintes também. Com certeza. Tem uma coisa, né? Isso que o Silvério falou, que eu acho que é muito importante, por exemplo, dentro do universo da música brasileira, todos os compositores que vieram depois, por exemplo, os precursores, né? Garoto e Tom Jobim. Tom Jobim. Não, Radamés. Né? Depois Tom Jobim e Baden Powell. Enfim, todo mundo que veio depois desses caras foi influenciado por um desses compositores, né? Então, por exemplo, se a gente for ver o João Gilberto, Caetano, Gilberto Gil, sei lá, Francis Raime, até o Lulu Santos, se a gente for ver aquela... Como uma onda no mar, pom bem bandim bambam, é um choro. É um choro como uma onda no mar. Nada do que foi será. É um choro, né? A harmonia 7 cordas, é igual, a harmonia, né? Base. É base de tudo. base. Então É isso que todos eu esses falei pra compositores, você. eles fazem alguma coisa um pouco, pode ser até um pouco diferente, mas todos eles têm um pé no choro. Entendi. E aí, eu quero perguntar pra vocês, que eu e Sandra Isso é aqui, fantástico, não é não? ouvindo Não, aqui, esse é e não muito legal. entendendo, ouvindo e não entendendo, eu queria perguntar pra vocês isso. As pessoas estão aqui, poxa, que legal, quero entender mais. E aí, como é que a gente começa a entender música? ouvindo. A Ouvindo? música começa no ouvido. Todo mundo que quer entender o que nós temos de riqueza no Brasil é escutar. Parar um tempinho do celular e ouvir música, porque a música ela é um alimento para o coração e para a alma. Se você tirar um pouquinho do seu tempo em casa, a juventude, a criançada, para ouvir música, aquilo ali vai alimentar a sua alma, o seu coração e vai te sarar. Você sai um pouquinho da telinha, porque a música ela faz o seu pensamento ir longe, como se você estivesse dentro de uma mata, com água limpa, entendeu? Então a música te remete só coisa boa, é um remédio. Na pandemia eu pude ver isso porque eu tocava na janela do meu prédio
e as pessoas ficavam ouvindo eu tocar o Choro na Janela. Eu inventei uma história. Gente, que maravilhoso. Então, isso alimenta a alma, a música. Vocês já imaginaram, vocês dois, vocês com um programa sem ter um fundo de música nenhum? Você já imaginou uma greve de música no planeta? O que seria de nós? Então, as pessoas precisam valorizar e entender que a música é o alimento do coração e da alma. Uma coisa que tem completamente a ver com isso que o Silvério está falando, e vocês falaram, né, um lance de como ouvir, acho que é uma coisa muito importante a gente falar. Por exemplo, dentro do universo da música brasileira, existe um grupo que se chama Regional do Canhoto. Ninguém sabe. As pessoas, poucas pessoas sabem disso. O Regional do Canhoto foi um grupo musical brasileiro que atuou desde 1937 até 1980 e gravou com todo mundo. Esse grupo é o pilar da música brasileira. Gravou com Gilberto Gil, gravou com Caetano, gravou com até Marisa Monte, né? Gravou com todos os grandes, e assim, os antigos, Orlando Silveira, Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves, todo mundo, de 37 até 1980, é um grupo que gravou com todo mundo. Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Aracide Almeida, todo mundo, todos os artistas. Inesita Barroso, Rolando Boldrin, tudo. Forró, sertanejo, qualquer coisa, esse grupo gravou. E as pessoas não sabem. Então eu vou dar uma dica aqui, ó. Procurem Regional do Canhoto. Bota lá no Spotify, tem uma playlist lá, Regional do Canhoto. Só colocar, vai ver lá eles acompanhando todo mundo. Então é uma coisa que é um pilar da música do Brasil, né? Então nós como brasileiros, é importante a gente saber disso. A história da música, ela vem no segmento, né? Aquilo que a gente comentou no início. A gente aprende com quem? Com quem começou a história. Com os mais antigos. O mais antigo. O Pixinguinha é o maior compositor da música instrumental do planeta. O Pixinguinha era um negro, tocava saxofone, foi o primeiro arranjador da rádio americana quando veio para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, nós temos uma riqueza imensa na mão. E a gente precisa mostrar isso. Tem uma entrevista do Fred Mercury que ele fala assim, muita gente fala da música americana e ela realmente é uma música riquíssima, né? Aí ele fala do Cole Porter, fala do Charlie Parker, né? Aí ele fala assim, mas ouçam a música do Brasil, Pixinguinha. O Fred Mercury falando isso. Então, por exemplo, não preciso falar mais nada, né? Sim. Paul McCartney veio agora no Brasil, ele escolheu o Clube do Choro de Brasília para cantar o lugar que ele quis, porque os Beatles também ouviam o choro. Olha que bacana. E para quem está nos acompanhando, qual que é a diferença entre o choro e o chorinho? Porque a gente muito é um carinho. É uma forma carinhosa de falar. Mas é a mesma coisa. Chorinho, choro, é só uma forma carinhosa de chamar o gênero, né? Entendi. Eu Legal. achei que tivesse variação. Não. Não, e o choro é engraçado que assim, eu percebo que o Pixinguinha, por exemplo, ele era um compositor que todas as músicas com um nome, por exemplo, Lamento. O Lamento é um choro que tem uma história. Que quem botou a letra não tinha nada a ver com a história, porque o Pixinguinha foi tocar no Copacabana Palace e o porteiro falou para ele assim, músico tem que passar lá por trás. Eles eram maioria negros, vocês têm que passar por trás. Aí o Pixinguinha ficou com aquele troço na cabeça. Aí ele foi para casa e escreveu um choro que quem barrou ele, o porteiro, era um outro negro que não podia passar por ali. Aí ele escreveu um choro com o nome de Lamento. Olha só. Então, quer dizer, é muito, muito bacana. Aí ele fez um outro choro, que era para uma namorada, que terminou com ele quando ele viajou com os 8 batutos para a Europa. E ele botou... depois que ele voltou, ela procurou ele. Ela falou, não vou namorar com você mais não, porque você vai fazer uma viagem agora. E terminou o namoro com ele. Quando ele voltou, ela procurou ele de novo e queria voltar ao namoro. Aí ele escreveu um choro. Sofre porque queres. Que ótimo. Pixinguinha era um anjo, né? É um anjo, né? Diz que o Pixinguinha tem aquela história super famosa dele, né? Que ele foi assaltado, né? Também Aí o cara, meu filho, não.
Não faz isso não, vamos tomar um café lá em casa. Aí diz que a mulher dele chegou, ô Pixinguinha, que é essa pessoa aí? Não, o rapaz foi me assaltar, mas eu chamei ele pra tomar um café. Ele falou, eu sou o Pixinguinha, eu moro aqui em Ramos. Vamos entrar lá em casa tomar um café? Você tá com fome, meu filho? Botou ele pra dentro. Anjo, era um anjo. Gente, Morreu na igreja, né? É. Tá doido, não é à toa. vocês falaram sobre essa nova geração que também está trazendo, né, nova energia para o choro e tudo isso, mas eu queria saber um pouquinho de como é que foi o começo de vocês nessa carreira. Vocês você tem 40 anos de carreira, começou criança, né? É. Mas como é que foi essa trajetória de vocês de início mesmo? Até para essa juventude ouvir e conhecer um pouco essa história e esses desafios que podem ser encontrados nesse caminho todo, né? Eu tenho bastante coisa no YouTube e tenho CDs no Spotify. Zé da Velha, que era o meu mestre, que eu aprendi a linguagem do choro, que é um trombonista que tocou com o Pixinguinha, né? O Zé tocou com o Pixinguinha quando ele era muito jovem, tocava com a velha guarda, inclusive tem o nome de Zé da Velha porque tocava com a velha guarda, né? Então tudo tem um sentido. Eu comecei a tocar choro com o Zé, gravar os discos nos anos 90. E estou nessa caminhada. Eu tenho 13 discos gravados e tenho, assim, todo o nosso trabalho está dentro das plataformas hoje em dia, porque, infelizmente, não temos mais o CDzinho. Mas, quer dizer, a minha trajetória no choro, até chegar ao coletivo Choro na Rua, cada um de nós temos os nossos trabalhos individuais. O choro é um coletivo que a gente acabou agora, inclusive, de ganhar 2 prêmios do Prêmio da Música, né? Isso é uma alegria para nós, né, Rogério? Nossa, uma alegria muito grande. O prêmio mais importante da música brasileira, o Choro na Rua, foi indicado para 3 categorias. Melhor grupo, revelação, por ser uma música que toca... Porque o que acontece? Nós fizemos um caminho inverso. O Choro na Rua, a música no início do século tocava na rua, e ela foi para os pequenos espaços. E a gente voltou com ele para a rua, para tocar nas feiras, nas praças. A gente tocava na Gávea, toca em Niterói, bem pertinho das pessoas, na rua. As pessoas se emocionam, né? Todo mundo fica esbarrando a gente. Coisa... E eu percebo que aqui no nosso festival, né, o ápice do festival é quando as apresentações se encerram no palco e vocês vão pro jardim. Exatamente. Faz a roda. Rola a roda de choro. É o ápice do maravilhoso. O público Isso acaba é o- esperando. E aí o público fica em volta, fica em né? É volta. maravilhoso. Isso E aí aqui fica aquela coisa acolhedora, gostosa. exatamente. A Porque proposta do show na rua seria... Exatamente, o Choro na Rua fez esse caminho inverso, né? De voltar, de tirar o choro um pouco do palco, voltar com ele, para popularizar mesmo, levar para a criançada. Gente, como é importante, eu já sou avô, cara, a gente mostrar, o meu netinho sabe que eu toco trompete, ele tem 3 anos. E a criançada fica Aí hipnotizada. bota né? lá, aí quer dizer, aí com isso puxa, sabe quem? O Carequinho, o palhaço. Aí eu boto pra ele, eu toco a introdução do Carequinha. O bom menino não vai pequena a cama. Quer dizer, o meu neto, na geração hoje, 24, escuta o Carequinha porque o avô aplicou. Porque não tem outro jeito, se você não mostra que tem isso, que isso é a nossa verdade, porque, infelizmente, a gente não aparece em todos os lugares, não estamos em todas as festas de grandes concertos, mas a gente está viajando para o Japão, para a Europa, Estados levando Unidos. essa música para... quer dizer, hoje em dia, se você vai na Holanda, tem um clube de choro. Se você vai em Paris, tem um clube de choro. Austrália. Se você vai no Estados Japão, Unidos. o japonês está consumindo choro. Eu tive no Japão em 2019, cara, eu dei aula para banda de música com mais de 80 músicos ouvindo choro. Mas aí é o querendo aprender. japonês ou são os brasileiros que vivem lá? Não, japonês. Japonês mesmo. Tocando choro. Japonês. Legal. Então, quer dizer, a Europa, essa música é uma música que, na verdade, ela foi pouco divulgada fora do Brasil. Ela só começou mesmo a dar um start depois do filme Brasileirinho, que aí a gente começou a tocar nos festivais da Europa. Hoje o Hamilton, o Yamandu mora, inclusive, lá tem um monte de músico importante, o Hamilton... Inclusive, né, Silvério, é importante a gente falar, né, que são nossos amigos, nossos irmãos, né, e a gente concorreu com eles no Prêmio da Música. Né? Então, assim, o negócio estava pesado, a concorrência é pesada. Concorrência Então, assim,
disputa Graças- de tanto, é, disputa de graças titãs. A gente Deus. até ligou pro Yamador e falou: ó, Yamador, esse aqui é o nosso. Ele riu pra caramba. Ele falou, "Queria Mas, mais." enfim, Muito bom. uma coisa que o Silvério falou e que acho que é muito importante é que o choro é uma música que ela é uma comunhão, né? Uhum. É uma coisa de Todo mundo uma comunga, congregação, como É muito comungar, amor, né? cara. Então, assim, por exemplo, igual o Silvério falou, ele tocou com o Zé da Velha, né? Eu tive a alegria de tocar com eles dois, né? Então, por exemplo, eu não tenho história para falar do Pixinguinha, mas tenho história para falar do Zé e do Silvério. Então, isso é uma coisa que vai continuando, né? E a gente percebe que nessa trajetória de sucesso de vocês, vários foram os ápices Uhum. que foram marcantes, que marcaram vocês. É até difícil. Uhum. Mas para cada um de vocês, assim, qual que foi nessa trajetória profissional? Qual que foi o momento mais marcante da vida profissional de vocês dentro do choro, nessa trajetória do choro? Olha, essa pergunta é boa, é difícil de responder. Mas eu acho que a coisa mais importante disso tudo é a gente... cara, eu fico até emocionado de falar, que é o seguinte, de você ter uma coisa que é sua, né, que é nossa, e poder dividir isso com as pessoas, É o legado. né? E Isso levar, assim, sabe, o amor através do som, através da música para as pessoas, a energia boa, a paz, sei lá, ser como se fosse um instrumento lá do Papai do Céu, sabe? o veículo. Acho que é isso. Isso é a melhor coisa. Inspirar pessoas, né? As Isso, pessoas muito. acalmar, Uhum. levar coisa boa, porque ser a luz de alguém, né? Exatamente, exatamente. só isso. Sabe E o que que é? é? Isso que a gente quer, é isso que a gente deseja sempre, é isso que eu peço a Deus e para a gente continuar sendo isso, né? Um instrumento de paz, de energia boa. É isso. a música ela tem um poder muito muito forte. As pessoas não percebem isso, mas quando você ouve uma música que não tem letra, que ela crava no seu coração, na sua alma, ela te tranquiliza, ela te dá uma outra visão das coisas, da vida, do cotidiano, porque você para ouvir uma música instrumental, né, um violão bem tocado, um instrumento de sopro com aquele som bonito. Essa música ela já vem desde lá do início de Bach, de Beethoven. Esses caras já são compositores que eles faziam essa música exatamente para a alma, né? Você escuta Bach, se você entra no quarto, bota um fone, ouvir os violinos tocando, então, quer dizer, a pessoa, o jovem, a criança que tem esse contato logo no início, ele trabalha o outro lado do cérebro também, entendeu? Para inteligência. A música ela é transformacional na vida Transforma. E assim, nós, né, Silvério, a gente é resultado disso. Por exemplo, o Silvério, ele foi tocado em algum momento da vida dele, eu também. É como se fosse parece um interruptor, sabe? Ligou, pum! Mudou. A vida muda, né? E vocês pensaram em ser outra coisa na vida? Cara, nunca pensei. Tiveram outra, sei lá, na época de vestibular. Eu pensei. Antes da gente começar esse bate-papo, eu sei que o Silvério cozinha muito bem. Eu adoro. Eu sou um cozinheiro. A gente não vai perder o músico Metido a trompetista. Eu sou um cozinheiro metido a trompetista. Uma vez, gente, é até engraçado, uma vez eu fui fazer uma pescaria com meu pai, até aqui no Mato Grosso. Aí ali perto tinha um rio que chamava Rio das Mortes. Aí o papai falou assim, Rogério, vai lá, desmonta a barraca. Na época tinha aquelas barracas que tinha armadura de metal, De encaixe. né? Aí eu tirei sua lona e fui embora, né? O ferro ficou lá. Aí ele, Rogério, cadê a barraca? Aí, tá aí. Aí eu joguei, uai, que isso, Rogério? Cadê o resto da barraca? Tava levinho, né? Só a lona. Ele falou, Rogério, seu negócio é tocar violão, meu filho. Não mexe com mais nada, não, porque você não vai conseguir fazer mais nada na vida. Eu falei, pois é, pai. Sim. Gente, a gente tá falando aqui do choro pelo mundo, né? O quanto vocês vão para fora do Brasil, né? Como é que vocês avaliam a cena no Brasil? A gente sabe, né, que
Eu tenho muitos amigos que gostam, eu estava até comentando esses dias, quer dizer, né? É uma turma, assim, aquela turma que vai, eu só vou Nós pra... somos uma tribo. Exato, é uma tribo, né? Então, mas como é que é? A gente sabe que existem, né? Essas tribos pelo Brasil, mas como é que é a cena musical? Vocês acabaram de ganhar um prêmio, né? Da música brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a gente já comentou aqui que não é um gênero que é super difundido, que não está... né? Uma coisa que... Não tá eu, na mídia diretamente. eu acho assim, por exemplo... Eu acho não, tenho certeza, né? Ela não é tão comercial quanto esses Mas isso aí, por exemplo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso é uma mostrar, né? é uma forma que foi mudando ao longo do tempo, né? Uhum. Pela mídia, Sim. né? E assim, eu, né, falando assim de nós, por exemplo, o Choro na Rua, nós somos privilegiados, né? Tanto, não só o Choro na Rua em si, como as nossas carreiras. Então, assim, por exemplo, nós somos pessoas atuantes, né, temos a agenda cheia, graças a Deus, né? Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, só para a gente traçar um paralelo, né? Vamos supor, tem o Choro na Rua, vamos supor, sei lá, uma amiga nossa, que eu já gravei com ela, por exemplo, Ivete Sangalo. Amiga nossa, com certeza. Né? Por exemplo, né? E assim, mas para vocês verem, se a gente for ver no passado, assim, 1950, né? Aí, por exemplo, a mulher que vendia mais na época, por exemplo, sei lá, Elisete Cardoso, né? Uma estrela da época, Elza Soares, né? Valdir Azevedo vendia tanto quanto. Porque era divulgado da mesma forma. Entendi. Né? E aí, essa tem um brasileirinho aqui que essa divulgação foi mudando. Exatamente. Então, a música cantada, a música considerada assim, a poesia, supor, a letra, música mais popular, e o choro foi ficando uma coisa meio como se fosse uma música elitizada, que Mas nunca agora foi. já É uma música Que do não, povo. E agora tá voltando. Agora tá assim, ó. Agora tá assim, ó. Queremos chegar. Né? E tanto que o nosso objetivo, né, Silvério, do Choro na Rua, popularizar. é isso, de popularizar, de levar a música de volta pro povo. Uhum. Pra garotada, No né? meio da rua. O evento que a gente toca lá na Gávea dá 5 mil pessoas numa praça. Então, assim, é um público muito relevante. Sim. Né? Para esse tipo de música, né? Gente, vocês estão fazendo um festival É isso de que eu ia choro em perguntar Cuiabá, pra cara. vocês. Olha que Qual que é a sensacional. importância de ter, né? Por exemplo, o sistema, comércio, Sesc, né? Senac, Isso é uma cadeia fazendo produtiva. Isso é, gente, festival, isso é assim. tão importante, isso é muito Qual edição? relevante. A Quarta. quarta edição. É muito importante. E isso, uma coisa que eu gostaria de ressaltar e deixar aqui registrado, isso é um exemplo a ser seguido. É isso Né? aí. Tomara que todas as capitais tenham um festival como esse. Né? Eu já vim aqui na edição do ano retrasado, até toquei em Du com o Eduardo Neves, foi no ano que o Hamilton veio. Né? Estávamos aqui juntos, né? A gente ministrou um workshop, aliás, hoje vou Sim, ministrar o vocês vão workshop fazer. 1h30 E da amanhã? tarde e amanhã o Silvério, às 9 da manhã, 9h30, né, Silvério? Enfim, então é um festival para se celebrar, para ouvir a música e também para disseminar Pra a entender- linguagem, né? entender A gente linguagem. poder distribuir para as pessoas um pouco do nosso conhecimento, porque o nosso intuito é esse. Quanto levar mais isso, pessoas proliferar. souberem dessa linguagem, tanto os músicos quanto as pessoas que podem ouvir, né, Quem e gosta admirar. de tocar um né? violão, o cara gosta de tocar um violão, pode vir na oficina do Rogério para entender como é que se toca aquele gênero. Ele é colaborativo, né? É agregador. Agregador. E uma coisa muito importante, assim, que a gente está falando, né, de grandes figuras da música, né, do Brasil, quando essas figuras, por exemplo, a Ivete vai gravar, é a gente que grava. É isso aí. Quando o Zeca Pagodinho vai gravar, é a gente que grava. É isso aí. Quando a Maria Bethânia, Caetano Veloso, Chico Buarque, esses grandes monte de artistas, músico de choro quem tocando vai com gravar são os músicos do choro. É isso aí. Cara, O Ou músico- seja, o músico é do choro isso. é a base, né? Fica assim, ó. É, Vem dormir na Vem caminha. é isso, né? Não, mas você me perguntou uma coisa interessante, olha só. fantástico, hein, gente? O choro, Isso é um privilégio Em pra qualquer- gente. Nossa, prático que...
é o ápice da É. carreira mesmo, É, né? porque E é, isso... é gratificante, Não, né? e sabe uma coisa que é a verdade pura. É isso aí. Sim. Né? É a verdade pura, não é uma coisa assim, É a verdade estamos com nos amor, gabando. né? Não é A isso, gente não. leva É isso, só. né? É um fato. E fica É. com o coração, Simples. E fica com o coração confortável, né? Sim. Bom demais. Porque a gente tem essa E não- consciência, não- né? E não é questão de ego, né? Não, né, exatamente. Assim, a gente, É isso que eu quero dizer. vocês estão presentes na base de toda a música, né? Mesmo não Uhum. aparecendo, É. mas vocês estão felizes por estarem ali, né? Sim, exatamente. A gente, assim, eu vejo uma evolução muito grande, porque eu sou um trompetista, sou um dos poucos trompetistas no Brasil que toco esse gênero, porque normalmente a formação acadêmica, até mesmo nas universidades brasileiras, a base é a música erudita. Uhum. Eu acho que o Brasil, as universidades estão começando a entender que a base tem que ser o choro. Por quê? Porque é uma música nossa, ela exige tanto quanto mais do que a música erudita, entendeu? Eu acho que essa música, ela tem o músico que toca um gênero como o choro, ele tem facilidade em tocar qualquer música do planeta Terra. Bacana. É porque é uma música extremamente rica, né? Uhum. Tanto ritmicamente, melodicamente. Então, se a gente for traçar um paralelo Desafio. desde É do um início desafio constante. da música brasileira, desde dos primeiros pilares da música, né? A gente já falou do Pixinguinha, falou do Anacleto de Medeiros, né? Mas assim, se a gente for falar dos nomes mais conhecidos, mais populares, né? Por exemplo, Tom Jobim, Baden Powell, né? Eles vieram de quem? Do Vila Lobos, do Radamés, do Garoto. Que tinha um pé lá no Tinha um erudito. pé lá já no Pixinguinha. Sim. Né? Como você falou, da Chiquinha Gonzaga, né? O Radamés, por exemplo, ele compôs uma música muito famosa que se chama A Suíte Retratos, né? Uma música conhecida mundo afora, né? Brasileira, que ele fez os 4 grandes pilares, né? O primeiro movimento, Pixinguinha, o segundo, Ernesto Nazaré, o terceiro, Anacleto de Medeiros e o quarto, Chiquinha Gonzaga. Retrato do Brasil. Legal. É isso, né? Isso Então, tudo ali. isso é a verdade da música do A gente Brasil. esqueceu até de falar do Nazaré. O Nazaré tem honrarias da música clássica. Que Né? bacana. Ele tem honrarias Um cara, Bach, o Chopin, né, era um Uhum. cara que influenciou o Nazaré, Nazaré. mas reconheceu o Nazaré como um cara que influenciou a ele também, né? Exatamente. Que fantástico. Olha que bacana. Gente, eu quero perguntar, eu quero fazer uma parte aqui, só lembrar que a gente está gravando esse programa no dia 13 de setembro, que é quando a gente está começando o festival, né? Legal. E que vocês vão estar aqui com a gente nesse final de semana. E eu queria fazer também uma outra pergunta para vocês. A gente está falando de grandes nomes, de influências, né? E eu tenho uma curiosidade aqui para tentar dividir com o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo. Se vocês pudessem tocar com qualquer pessoa, viva ou morta, com quem vocês gostariam de tocar? Desse gênero? Aberto. Aí eu gostaria É uma de tocar pergunta com aberta. Pixinguinha. Eu vou concordar com o Silvério. É unânime. Agora, se for botar um cantor na história, né? Eu gostaria. Tem 2 que eu gostaria de. Assim, seria um sonho, né? Tocar com esses 2. Um é o Nelson Gonçalves. Ah, Boemia, aqui me tens de regresso. sensacional. E o outro seria o Roberto Ribeiro. Legal. Acreditar, eu não. Que ele fez, gravou aquela gravação, essa música maravilhosa da Dona Ivone Lara, né? E uma mulher seria a Dona Ivone. Mas a Dona Ivone, eu coloco ela nesse. Mas eu tive a alegria de gravar com a Dona Ivone. A Dona Ivone fez uma participação no nosso CD, comigo e com o Zé da Velha. Assim, lá em Niterói, nós gravamos um CD instrumental ao vivo e ela participou. Mas eu tive o privilégio de tocar com o Tim Maia, né, gente? Sim. Pô, Poxa. É isso Nossa. aí. Vozeirão do planeta. Fantástico, né? E Trompete, melodia. Silvério, pode. Silvério, ele falava assim, Silvério, eu caí da tarde, meu irmão. Eu chegava lá no ensaio, porque eu gosto de tocar melodia. Aí eu pegava as músicas dele e começava a tocar. Ficava tocando a melodia no meu trompete. Aham. Aí ele falou, Silvério, por que você não grava
Um long play com o Silvério Alcaidata. É uma figura, né? O tio. Naquela época eu falava Ótimo. long play. Long Agora deixa eu play. te perguntar pra vocês. Uma pergunta é aquela pergunta assim, quando você faz pra pai, qual que é o filho que você ama mais? É complicada de responder. É difícil, é hein? difícil, né? Dentro do choro, tem um choro que vocês gostam mais, amam De mais, ou que, tocar, que é o que vocês não a se música. cansam de tocar? É a Ah, música do gente. choro que eu... É difícil falar. É isso aí, difícil. hein? É difícil. A gente, ó, por exemplo, uma música que a gente nunca deixa de tocar, né, que é uma música que popularizou como se fosse o hino nosso brasileiro, né? Uhum. É o Carinhoso. Carinhoso do Toca em Pixinguinha. todo Carinhoso. lugar. Meu coração. Todo mundo, a plateia Não sei canta. porquê, A gente acabou bate de tocar feliz agora quando no te festival. vê. Né? Porra, a praça lotada lá, né, A Silvério? praça lotada em, É. inclusive, eu acho muito interessante o Sesc poder difundir Uhum. esses festivais, sabe? É. O Sesc é uma coisa importante no Brasil, né? Que recada essa coisa de levar esses festivais para os interiores, aonde tem história dos casarões. Nós acabamos de vir agora do Festival de Rosal, né? de Rosal, que era uma cidadezinha que é distrito, mas tem aqueles casarões na época do café, que o Sesc Uhum. é parceiro desse festival. Legal. E uma coisa importante, né, Silvério? De levar isso, Cheio, mostrar. lotado. Sim. Lotado, praça lotada. Essa E qualidade muita gente, de né? difundir isso, a responsabilidade que tem o comércio e tanto o Sesc como o SESI, Uhum. que tem esse poder de levar Uhum. essa música, por que não levar isso para nossas crianças, né? É verdade. Fantástico. Pô, então, Isso é uma agradeço questão aqui o também. Sesc, né, É. por tudo E a gente tem certeza que hoje vai estar um público maravilhoso aqui também. Com Com certeza, certeza. vai. E quando a gente fala, né, fala de crianças, como é que o gênero pode ser utilizado para a educação musical? Você já falou, tem que ouvir. Sim. Mas aí, como que os pais vão educar? Olha, os filhos? isso aí. Ouve aí, meu filho. Ó, isso aí Trazendo pra festivais. eu posso falar porque eu me sinto um exemplo disso. Na realidade, eu sou. Sim. Então, por exemplo, Seu gente, pai- eu nasci em Goiânia. Uhum. Né? O gênero mais forte de Goiânia é a música sertaneja. Uhum. Mas o que aconteceu? Quando eu era criança, tinha um clube do choro em atividade. Então, além E do seu meu pai pai te gostar de música, É. me mostrou o gênero, eu falei, papai, eu quero tocar isso. Tinha um violão lá, comecei a tocar de ouvido, né? De tanto ouvir, poxa, fiquei curioso. Aí ele falou, ó, papai vai te dar um violãozinho. Aí ele me deu o meu primeiro Eu dei um instrumento, que foi violãozinho pro meu cavaquinho, neto. né? É isso aí. Então começa assim. Então, por exemplo, se a pessoa tem acesso a isso, quanto mais cedo, melhor, Uhum. né? Sim. Então é isso que eu procuro fazer, por exemplo, com as minhas filhas. Não obrigo a nada. Deixo lá. Os instrumentos estão E lá. as Minha filhas filha tá dele tocando Tá trompete. O tocando Silvério trompete, emprestou. emprestei um trompete. Olha, qual que é a idade? Tá, a minha filha mais velha tem 15, já toca piano, toca trompete. E a outra tá com 12, toca piano também e toca viola clássica. Uhum. Mas assim. O meu deixa neto ela tem ser- Que é 3 da anos. família tá- do violino. Que é da família do violino. A viola da família do Exatamente. violino. É. Meu neto tá 3 anos, tá na aula de música. Ele, iniciação. Iniciação, Ou seja, cabem aos pais. Exatamente. Essa Gente, influência. A gente, cabe o nós somos governo. frutos de um meio, E né? cabe Sim. o governo também botar a música na escola. Porque verdade. eu sou fruto de música na escola. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente, na escola municipal da minha cidade, eu aprendi música lá. Sim. A cantar o hino nacional, o hino da bandeira, Uhum. o hino do estado do Rio de Janeiro. A gente tinha aula de música com professor de canto. Entendeu? Quer dizer, isso, a base da escola tem que ter a música. Uhum. Porque a música, ela abre a mente da garotada para outros. O menino que estuda música, ele vai ser muito melhor em matemática. Uhum. Sim. Isso já foi provado, né? É verdade. E vocês, Então- como atuantes na música, principalmente no choro, vocês buscam inovar de que forma? Ou vocês inovam dentro do choro? Sim. Essa Eu pergunta digo, é muito boa. Quando eu pergunto isso, Muito boa. introduzindo É. novos Uhum. instrumentos ou novas Uma coisa que eu acho, melodia, melodia. que eu acho muito importante, por exemplo, né? Eu converso sobre isso direto com o Silvério. Esse dia eu mandei uma mensagem para ele. Pô, Silvério, estou estudando aqui um lance do Pixinguinha.
e tô percebendo algumas coisas, né, que ele fazia, que a gente tem que fazer também, né? Uhum. Mas assim, por exemplo, dentro do universo do choro, Uhum. a gente pode agregar elementos de várias músicas do mundo. Por exemplo, a gente coloca elementos da vanguarda do jazz, música cubana, música africana, música europeia. Então, assim, a música erudita. Então, assim, tudo. então, por exemplo, a música, o choro, ele é como Ela se fosse agrega. ele é um mundo. Uhum. Você pode Ele agrega se apropriar dele e colocar nesse mundo vários outros elementos que vão pincelado. colocar a sua música em outro lugar. Uhum. Né? Por exemplo, eu gosto. Vou te dar um exemplo aqui bem assim. Eu gosto de Metallica, por exemplo. Uhum. Tem coisa do Metallica que eu uso tocando. Uhum. Qual o problema? Sim. Não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho que a música, ela é uma Infinidade forma de você se possibilidades, né? expressar Uhum. e, assim, eu acho que a gente não deve ter preconceito com nada. Sim. É isso aí. Verdade. Por exemplo, a música de New Orleans, Uhum. né, que é o jazz lá, aquele jazz tradicional. Tink, 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 tink. A gente bota direto isso no conceito do choro. Uhum. Entendeu? No nosso disco tem isso. No né, nosso velho? disco, inclusive, a gente cita, porque tem uma música com uma composição do Severino Araújo. Severino Araújo é um cara que teve uma orquestra durante anos, a Orquestra Tabajara, famosa no Brasil inteiro, tocou em todos os lugares. Né? E durante quase Orquestra de metais, né? orquestra de metais. Quer dizer, o Brasil, nós já tivemos várias orquestras, e o Severino era um compositor de choro. A base da música dele era o choro. E nós gravamos um choro, que é o Chorinho Pra Você, que a gente mistura, a gente leva